muita alegria que neste momento vamos dar início a mais uma live da EBD. Deveria ter sido ontem, mas por causa da Santa Ceia não foi possível. Com um número limitado, estamos tendo várias ceias durante o dia. E continua amanhã no culto de terça-feira. Vamos estudar a lição de número 2. Estamos estudando a revista da Escola Dominical da PSC, que é Pastor Silas Câmara, e estamos estudando Carta aos Romanos. Né? Então, extraordinariamente, esse trimestre, CPAD não lançou o trimestre por causa da pandemia, então estamos aqui dando início. Vamos estudar a lição 2. O título da nossa lição é Todos Pecaram. Texto áureo: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Romanos, capítulo 1, versículo 18. A verdade prática. Para grandes pecadores, um grande Salvador, Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A introdução da nossa lição, irmãos, diz o seguinte: Paulo disse, inspirado pelo Espírito, que todas as pessoas são pecadoras. Romanos capítulo 3, versículo 23. Esta, na verdade, é a triste condição de todo ser humano. Por nossos próprios méritos, não podemos fazer nada para resolver o pecado, que é o nosso maior problema. Contudo, o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo sem pecado para resolver a questão. Ponto. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi a afirmação do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Como sucedeu isso? Ainda no Jardim do Éden, é bom frisarmos isso, que Deus criou o homem perfeito. Deus formou a mulher, formou o homem do pó da terra. Deus fez a mulher, formou a mulher a partir, pegando um dos ossos do homem, que foi a costela, fez a mulher. Deus fez o homem e a mulher perfeito. Agora, Deus falou para Adão: Adão, de toda a árvore do jardim você pode comer. Agora, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Por que não? Porque a mim me pertence. E no dia que comerdes, certamente morrerás. Então, a partir daquele dia que Eva e Adão comeram do fruto, foram expulsos do paraíso, então o pecado agora ele passou a fazer parte da nossa natureza humana. Né? Então, a terra passou a ser amaldiçoada, passou a produzir cardos e abrolhos, e agora, ainda no Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus fez uma promessa de um Redentor, né? Que a semente da serpente, que é Satanás, iria ferir o calcanhar da semente da mulher, que a mulher daria à luz um filho, que seria ferido no calcanhar pela semente da serpente, que é Satanás, e este lhe esmagaria a cabeça, quer dizer, iria desfazer a obra dele, que esta profecia do próprio Deus, do Gênesis 3,15, cumpriu-se na plenitude dos tempos com o Senhor Jesus, sendo crucificado no Calvário e assim esmagando a cabeça de Satanás. Então, a partir daí, começou agora a luta entre justo versus ímpios. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. O objetivo de Deus retornar ao jardim do Éden, né, à procura do homem: Adão, onde estás? Onde estás? O objetivo de Deus era para que o homem confessasse como assim ele o fez, né, e Deus aplicasse a punição. E como o homem foi enganado pela mulher, a mulher foi enganada pela serpente, né, Deus deu oportunidade para que o homem viesse a se arrepender e pudesse agora ser salvo. Então, começou agora a luta, que nós vemos agora no nosso primeiro tópico, a luta, né, entre o justo
justo versus ímpios. Então, o nosso primeiro subtópico do primeiro tópico é: o justo viverá pela fé. Na cultura hebraica, havia o conceito de tzadik, termo hebraico que se refere a uma pessoa justa, identificando alguém que priorizava as coisas de Deus, servindo-o com um coração sincero. Apesar de ser também, como todo ser humano, um pecador, Paulo se referiu ao justo ao citar Abacuque, capítulo número 2, versículo 4, em Romanos, capítulo 1, versículo de número 17, né? Que eu vou repetir para os irmãos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, nesse primeiro tópico, estaremos falando sobre o justo e os ímpios, e nesse primeiro subtópico do primeiro tópico, o justo viverá pela fé. Mas o que é fé? Né? Existem vários tipos de fé. Né? Existe fé como um dom, existe fé, né, para desejar as coisas mal, para esperar as coisas maus. A Bíblia fala dos homens que jejuaram, né, e fizeram aquele jejum com o intuito, com o objetivo de matar o apóstolo Paulo. Então, o que é fé? O escritor aos Hebreus, na minha concepção, foi o que deu a melhor definição de fé. O escritor aos Hebreus, ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera. E nós temos o exemplo de Jó. Jó, capítulo 19, versículo 25, Jó disse: movido por esta fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Então, a fé que Jó tinha era que, quando chegasse o cumprimento das profecias, a atitude dos tempos, o Salvador viria para lhe resgatar do pecado. E como assim sucedeu. Né? Então, neste versículo, Romanos 1,17, viver pela fé era um conceito entendido pelos judeus como uma atitude que tinha valor apenas nesta vida presente. Ou seja, Deus cumularia os justos de Israel, seu povo escolhido, de bênçãos materiais. Isso aconteceria porque os justos, naturalmente, desejam pautar suas vidas em plena confiança em Deus. Paulo também ampliou este significado ao incluir aos gentios, não judeus, nesta promessa e ao apontar as bênçãos da justiça para a vida eterna. Então, no conceito dos judeus, né, de fé, era que todas essas promessas, todas essas bênçãos da salvação, da bênção divina, estava reservada exclusivamente para eles. E não podemos ignorá-lo, não podemos querer crucificá-lo, figuradamente falando, porque os ensinamentos, tudo mostrava, os ensinamentos dos rabinos, todos os ensinamentos, todas as promessas apontavam diretamente para a salvação de Israel, o restabelecimento, a bênção para Israel. Então, neste pensamento, né, ao qual o Senhor Jesus, quando a mulher cirofenícia veio ao seu encontro, pedindo que curasse sua filha, estava miseravelmente demoniada, o Senhor Jesus disse: mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Né? E esta promessa, né, ela foi estendida também aos gentios, porque o apóstolo João, ele escrevendo o 4º evangelho, no 1º capítulo, ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez,
e que ele veio para o que era seu, mais embaixo, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a todos quantos recebeu, então essa promessa foi estendida também para os gentios. Quem são gentios? Todas as nações que não são os israelitas, né? Então, todos os gentios. O segundo subtópico do primeiro, a ira de Deus. O Evangelho revela como Deus foi justo ao estabelecer seu plano para a salvação humana e como podemos alcançar a vida eterna. Ao depositarmos fé em Cristo, o nosso relacionamento com Deus torna-se perfeito. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus, como o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele nos declara. Paulo entende que viver pela fé é uma atitude válida ainda nesta vida presente, mas como vimos, ele amplia esse significado ao apontar a vida eterna também. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. No versículo de número 18, glorificado seja o nome do Senhor. No versículo 18 do capítulo 1, a expressão gar, orge, teou, a ira de Deus em grego, o idioma original em que foi escrito o Novo Testamento, o grego koiné, o grego popular, significa o julgamento de Deus a ser infligido sobre os ímpios, pessoas contrárias a Deus, a antítese dos justos, porque eles distorceram a verdade divina em mentiras. Em suma, eles falsearam a verdade que Deus revelou aos homens, a fim de dar vazão a uma vida devassa e egoísta. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O que nós